Em uma noite abissal e sem lua, a cidade parecia ter sido engolida por uma manta opressiva de neblina, como se o próprio ar estivesse saturado de um silêncio mortal. As ruas, habitualmente vibrantes, agora se apresentavam em um estado de abandono, as sombras distorcidas dançando nas paredes dos edifícios, enquanto o farol na entrada do cais piscava de modo intermitente, como se estivesse tentando comunicar um aviso angustiante. O céu se tornava um manto de desespero, um tecido de estrelas apagadas, onde mesmo a luz parecia vacilar sob o peso de uma presença invisível, um terror que não se mostrava, mas que pulsava nas veias da cidade, esperando. Conforme a noite se adensava, pequenos sinais começaram a se revelar, uma lâmpada piscando sem razões, o eco distante de murmúrios que pareciam surgir do próprio chão, como se a cidade estivesse sussurrando segredos obscuros entre suas fendas. Os gatos que perambulavam pelas vielas, antes procuradores insaciáveis de presas noturnas, agora se alinhavam às portas das casas, olhando fixamente para o horizonte com olhos que refletiam uma profunda inquietação. Era quase como se tudo ao seu redor estivesse sendo observado, como se algo estivesse em espera, contorcendo-se nas sombras, pronto para emergir e arrepiar a sanidade de quem ousasse desafiar o véu da normalidade. No cerne de toda aquela perplexidade, Lucas, um morador inquieto, começou a se afundar em uma espiral de desespero. A cada passo que dava, um nó se formava em seu estômago. As paredes de seu pequeno apartamento pareciam se fechar, como se quisessem aprisioná-lo em uma realidade cada vez mais insana. Ele começou a duvidar de seus próprios sentidos, questionando se o que ouvia eram ecos de sua mente fragilizada ou realmente ecos de um mundo que se desintegrava ao seu redor. Sombras dançantes nas paredes lhe sussurravam de segredos inexplicáveis. O vazio que sentia dentro de si parecia refletir um abismo muito maior. Uma fissura no tecido da realidade que o encerrava em um estado de vigília constante, levando-o a questionar se os monstros que temia eram de fato criados pelo medo humano ou se eram tranquilamente esperando na penumbra para se revelar. E então o apogeu de sua paranoia chegou. Uma noite, enquanto observava através da janela, sua visão foi subitamente atralada por uma atitude irreal. Um ser indistinto, uma forma que não pertencia a este mundo, começou a se materializar entre os névoas. Não havia contornos definidos, apenas uma amálgama de cores e texturas que pareciam desafiar a lógica da percepção humana. Era como se o próprio espaço se contorcesse ao redor daquela entidade, fazendo o ar vibrar com uma ressonância profunda que reverberava em sua mente. Uma sensação palpável de desespero o envolveu, enquanto ele tentava compreender o que significava aquela presença, um eco de inteligências além da razão que desafiavam tudo o que ele conhecia. A visão, fragmentada e etérea, envolveu Lucas em uma dança hipnótica, enquanto sua mente tentava buscar um significado no que estava sendo apresentado. Ele começou a perceber que a realidade em si era uma ilusão, aquilo que acreditava ser uma existência estruturada e lógica era apenas uma insígnia, uma camada superficial que as criaturas do inominável podiam facilmente rasgar. O ser pairava diante dele e a mensagem que transmitia ecoava em cada átomo que compunha sua essência. A insignificância humana é apenas uma gota no vasto oceano da existência, um mero sopro diante das forças que se movem nas trevas. E então, como um sonho que se desfaz com o raiar do dia, a entidade começou a desaparecer, deixando Lucas imerso em um abismo de incertezas e horrores que nunca poderia compreender plenamente. A sensação de estar sendo observado nunca o abandonou, como se a cidade, em sua totalidade, estivesse ciente de sua presença, como se tudo estivesse entrelaçado em um plano de horror cósmico que desafiava a lógica. Ele ficou ali, sozinho em sua solidão, cercado por um silêncio que agora carregava a marca da inquietação eterna. E à medida que a primeira luz da manhã tocava os telhados, a dúvida mais angustiante persistia. Aquilo que ele vivenciou seria um mero mito ou uma realidade aterradora que a humanidade sempre buscou ignorar? Se você se sentiu tocado por essa história e se o medo do desconhecido o fascina, não hesite em assinar para mais contos que penetram no abismo da sanidade. Afinal, o que mais poderá estar à espreita esperando? Apenas um olhar humano para se revelar.